Arthur, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem bastante, né? Dentro e fora de clínica. Arthur, eu posso mudar os meus valores? Pode, pode, mas é um trabalho muito demorado, é um trabalho muito difícil e, na maior parte dos casos, muito pouco custo-benefício, ok? E muitas vezes eu mesmo, enquanto um profissional da saúde mental que estou ajudando ali a pessoa e que às vezes tenho ferramentas melhores para trabalhar a mudança de determinados valores, mesmo eu posso olhar e falar, cara, você tem que ter um ótimo motivo de aquele valor estar causando muitos problemas para você, para fazer com que vale a pena tentar investir em mudar o valor, ao invés de mudar o ambiente, como eu estava falando mais cedo, ou tentar mudar o seu ciclo social, como eu falei agora há pouco. Mas é possível, é possível. Não estou falando que é impossível, não estou falando que em algumas situações não possa ser até mesmo muito benéfico para a pessoa, quem sabe até mesmo necessário. Mas se, por exemplo, eu estou trabalhando com um paciente meu e a gente chega na conclusão de que esse é o melhor caminho, se prepare para algo que vai suar a nossa camisa, tanto minha quanto de você que é meu paciente, sabe? Então é uma coisa que é trabalhosa, mas em casos muito específicos pode ser a melhor opção. Não fácil, mas a melhor, ok? É, então isso é muito importante, né? Em primeiro lugar, é mais fácil a gente tentar olhar para o nosso ambiente. E como eu falei, em determinadas situações a gente pode estar muito enrijecido em um valor que está fazendo muito mal ali para a gente, e aí a gente pode tentar falar um pouco mais sobre isso. E lembrando, tirando certos valores específicos, pensando na flexibilização também de pelo menos refletir sobre quão pesado a gente está pegando com os outros e às vezes com nós mesmos com relação aos valores. Porque às vezes a gente pode estar pegando pesado até, por exemplo, com nós mesmos no valor de uma questão ali de uma coisa simples, né? Me fugiu o termo que eu usei mais cedo na sessão, a questão relacionada à pontualidade. Às vezes a gente está pegando tão pesado conosco que aquilo não está fazendo muito sentido. Às vezes a gente aprendeu um jeito de pensar que quem sabe está fazendo mais mal do que bem, está um pouco desajustado. Então refletir, por que eu estou pegando tão pesado aqui? Mas será que os outros estão vendo isso que eu estou vendo também, de se eu não entregar uma coisa exatamente naquele momento, né, todas as vezes, acabou o mundo? Será que não é só eu que estou vendo isso? Será que às vezes eu não posso flexibilizar um pouco o meu pensamento? De novo, não estou falando totalmente. Se mantenha no seu valor, está tudo bem, né? Na maior parte das vezes. Mas flexibilizar um pouquinho de entender, poxa, mas eu estava doente, por isso que eu não entreguei isso. Eu genuinamente estava doente. Então, se a gente consegue flexibilizar e aparar um pouquinho as arestas desses nossos valores, quem sabe isso também possa diminuir um desgosto, uma indignação disfuncionais sobre o nosso próprio comportamento, por ele também estar muito enrijecido. Então, essas são todas coisas para se considerar quando a gente está trabalhando isso. E aqui, para terminar, porque basicamente já está dando o horário, tem a questão da decepção, que é o 12. Veja, eu nem consegui fazer a frustração que era o que eu queria. Mas a decepção, é, eu acho que é um sentimento que está muito relacionado com tudo isso que eu falei. Só que eu separei ele aqui porque ele tem um pequeno detalhe a mais, e que tem um pouco a ver com o que eu estava falando agora no final. A decepção, eu diria que ele só difere de todo o restante do que eu estou falando, porque ele vem no momento em que a gente tinha uma expectativa. A gente esperava algo de diferente, a gente esperava algo melhor. Nós poderíamos esperar algo melhor de nós mesmos e nós poderíamos esperar algo melhor dos outros. Então, quem sabe a gente já conhecia uma pessoa o suficiente e a gente esperava algo melhor dela e ela faz algo que nos causa um desagrado muito grande e tudo mais. Então, quando a gente tinha uma expectativa maior sobre o comportamento do outro, sobre o nosso próprio comportamento, aí a gente tende a chamar tudo que eu estava falando ali antes de decepção. Né? Porque a gente não se decepciona com quem a gente não conhecia. A gente não se decepciona se a gente não esperava mais de nós mesmos. A decepção só vem se existia uma expectativa antes. E a nossa sociedade tem meio que feito uma ideia bem estranha de tentar pregar
o conceito de que expectativa é sempre algo ruim. Ah, se você se decepcionou é porque você tinha uma expectativa, tá? Mas é óbvio. Só que, de novo, assim como não tem como desligar uma alavanca ou alguma coisa assim, na ideia de julgamento, porque a gente está julgando o tempo inteiro, ter expectativas é uma das coisas mais humanas que existem para a gente conseguir sobreviver. Se eu pego essa caneta e faço o movimento de soltar a minha mão aqui, né, abrir o movimento de pinça que os meus dedos estão fazendo, eu tenho uma expectativa muito simples de que ninguém tenha tropeçado nos cabos que mantêm a realidade ligada, e a caneta simplesmente seja puxada para baixo pela gravidade. Então eu espero que quando eu abro a minha mão aqui, essa caneta caia para o que eu entendo como sendo para baixo. Por isso eu posso colocar a minha outra mão aqui embaixo e pegar essa caneta, em vez de deixá-la cair no chão, onde minha gatinha provavelmente vai acordar e vai começar a brincar com essa caneta e vai me dar um trabalho gigantesco. Então a expectativa é algo simplesmente natural que nós não podemos desligar, ok? Ter expectativas é simplesmente natural. E isso nos ajuda na nossa sobrevivência e é essencial para a criação dos nossos planos, para que a gente não se ferre com o nosso próprio comportamento ou com o comportamento dos outros. Okay? Não vou entrar muito a fundo na questão de expectativas hoje, poderia falar muito mais sobre isso, mas isso pode ser para outra live. Mas então a decepção. Tudo que eu falei sobre os pontos anteriores aqui, do que pode se tornar disfuncional e de como a gente pode lidar com isso, ou até mesmo prevenir, vale para a decepção também, com esses dois detalhes. Primeiro, não tente, por favor, fingir que você não tem expectativa. Você tem direito a ter expectativas, ok? E é saudável ter expectativas, então valide, por favor, essas expectativas. Tentar fingir que elas não estão ali, que elas não existem, só vai contribuir para que elas continuem existindo e atrapalhando você por trás, sem você conseguir se dar conta delas ou sem você admitir isso para você mesmo. Isso é pior do que não admitir. Não estou falando pior no sentido moral, mas pior no sentido prático de evitar sofrimentos desnecessários, ok? Então, entenda que você tem expectativas e que essas expectativas fazem parte de você. Mas também entenda duas coisas. Em primeiro lugar, as suas expectativas são de sua responsabilidade. A expectativa que você criou, por exemplo, sobre o comportamento do outro é de sua responsabilidade. Talvez o outro tenha dado a entender algumas coisas e quem sabe o outro tenha até verbalizado determinadas coisas. Então aí você pode ter uma coparticipação dele aí na responsabilidade. Mas a gente nunca vai tirar completamente a nossa responsabilidade sobre as nossas expectativas. No máximo a gente tem essa corresponsabilidade que eu falei, dependendo de algumas coisas que o outro pode ter comunicado para nós. E quanto mais claro o outro foi nessa comunicação, mais a gente pode fazer essa coparticipação. Porém, a gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas expectativas. E isso vale para os outros também. Né? Se o outro criou uma expectativa sobre nós, a gente também não pode tirar completamente do outro a responsabilidade por isso e ficar culpando apenas a nós mesmos pela expectativa do outro e pelo outro ter sido frustrado e ter se decepcionado conosco. Porém, um último ponto importante ao mesmo tempo em que nós temos direito às nossas expectativas, nós também precisamos exercer o dever, né, de sobrevivência, vamos dizer assim, que é analisar as nossas expectativas, refletir sobre elas e tentar definir. Elas são ou não realistas. E esse é o ponto final que eu queria adicionar aqui, que causa muitas vezes esse sentimento de decepção de uma forma muito disfuncional que só atrapalha e não ajuda. Porque nós precisamos, o máximo possível, entender quais expectativas temos e tentar ajustar essas expectativas o máximo possível à realidade, baseado nas evidências que nós temos a cada momento. Se novas evidências surgem, não é muito interessante a gente ignorar essas evidências. A gente precisa pegar essas evidências e acoplar elas nesse nosso sistema de referências para que a gente consiga ajustar as nossas expectativas. Porque quanto mais irreais são as nossas expectativas, mais a gente acaba tendo decepção, que só vai fazer mal e não vai ajudar a gente.
Mas se as nossas expectativas são realistas, se a gente analisou bem as nossas expectativas, se elas dizem respeito às nossas crenças, aos nossos valores, e se nós estamos validando essas expectativas, se alguém ou nós mesmos vamos contra essas expectativas e a gente sente esse sentimento de decepção, essa decepção simplesmente está falando a mesma coisa para a gente que as coisas anteriores ali. Você está num ambiente, quem sabe, que não está ajudando você a ter o tipo de comportamento que você gostaria de ter, que você gostaria de ter orgulho de ter, satisfação de ter, ou você não está se envolvendo com pessoas que estão sendo interessantes para você, que têm compatibilidade contigo. Então é aquela coisa, que tal mudar o seu ambiente? Que tal buscar um outro ambiente? Ou que tal mudar o círculo de amizades, de relações que você tem?